Vamos contar a história de Moisés hoje. Depois de 6 anos, quem lembra daquela criancinha que apareceu no Facebook, né? Tão nova. Né? Mas vamos lá, continuar. Deixa eu tirar aqui um pouquinho de zoom, gente. Tá bom, né? Bora. Ó, vamos contar a história de Moisés. Moisés, ele era uma criança. Ele nasceu. E o faraó, ele mandou perseguir Moisés. Matar todas as crianças. Por causa de Moisés. Por causa que os escravos usavam. O povo de Israel estava muito populoso. E ele mandou matar todos os bebês. Moisés foi o único bebê que conseguiu escapar. Ele com Miriam e sua mãe colocaram ele dentro da água. Colocaram ele dentro da água e colocaram eles dentro do Nilo e levou a correnteza, levou eles para o palácio real. Quando a princesa ela foi e a princesa foi e pegou o bebê e falou para o pai dela que esse bebê foi trazido pelos deuses. E passou muitos anos, Moisés foi crescendo junto com o outro irmão. Moisés, ele cresceu. Só que a princesa não tinha como dar mamar para Moisés. E ela deu para a mãe. Então a mãe cuidou do neném de Moisés por muito tempo. A própria mãe de Moisés. E Moisés depois, ele voltou para o palácio. Ele comandava. Ele era muito bom, Moisés. Mas acabaram. Um escravo estava desobedecendo um chicoteador. E o chicoteador estava chicoteando o escravo, né? E Moisés viu o escravo. Ele estava batendo no escravo. E Moisés não gostou muito. E acabou batendo e matando o chicoteador, né? O chicoteador. E ele foi morto. E Moisés enterrou. Só que logo um hebreu vai tirar! Ele vai cair. O escravo que Moisés salvou, ele foi libertado. Ou vai ficar matar o menino? E Moisés não gostou. Depois, o escravo contou. Moisés foi perseguido. O faraó mandou matar Moisés. Quem visse ia ganhar uma quantia em dinheiro. Então, Moisés foi perseguido. Moisés, ele fugiu para o deserto, chegando a terras de Canaã. Bandidos estavam assaltando uma mulher. Essa mulher era filha de alguém, que eu não lembro. Essa mulher, ela gostou de Moisés e acabaram tendo filhos. Primeiro, Moisés foi para a casa do pai dela. O pai dela recebeu ele bem e ele foi. Depois de muitos anos que Moisés já tinha filho com essa moça, cuidava do rebanho, eles viam na colina, foi subindo uma coisa vermelha achameante, pegava fogo, uma árvore, mas os ramos cresciam de volta. Moisés, espasmado, ele subiu e ele escutou a voz. Moisés, tire as sandálias porque está pisando em terra santa. E Deus falou, Moisés, eu sou Deus. Vi que meu povo estava sofrendo muito na mão dos egípcios. Então, Deus falou para Moisés, Moisés, enfie sua mão no peito. Quando Moisés enfiou a mão no peito dele, ela saiu com lepra. E a mão dele retornava com lepra, cheia de lepra. E Deus falou, Moisés, enfie sua mão de volta. E ele enfiou e saiu curado da lepra. Aí Deus falou, Moisés, jogue o cajado seu no chão. E o cajado imediatamente virou uma serpente enorme. E Deus falou, Moisés, não tema, pegue ela por detrás. E Moisés pegou ela, a serpente, e ela virou o cajado de Moisés de volta. E Deus falou, Moisés, vá até o Egito e fale com o faraó para libertar o meu povo. E o faraó e Moisés disse para Deus, não, mas Senhor, não tenho, eu sou gago, não consigo falar, Senhor. Eu te darei voz, por favor. Ele disse, né? Deus falou. Moisés foi. E então Moisés falou,
então eu vou sim. E quando Moisés estava chegando no caminho, ele viu Abraão, o seu irmão, e seu irmão foi junto com ele. O seu irmão, assim que quando chegaram lá. Moisés, ele chegou diante do faraó. E o seu irmão falou com o faraó: Faraó, o nosso Deus, ele está pedindo que você liberte os escravos para fazer sacrifícios no deserto. E Deus falou com Moisés: não escravos no deserto. E Deus falou para Moisés: Moisés, jogue o cajado no chão. E Moisés jogou o cajado no chão. E uma serpente virou. E os magos do faraó jogaram também os seus cajados de ouro e viraram serpentes. Mas a serpente de Moisés, ela comeu as outras serpentes que estavam lá. Depois Faraó disse: não, vocês não vão ficar com os egípcios. Nós também devemos fazer isso. Depois de 2 dias, mais ou menos, Moisés foi à beira do Nilo, onde Faraó ia se banhar. Faraó estava tirando sua capa para tomar banho. Moisés apareceu. Moisés falou: liberte o povo, os escravos, para adorar o Senhor no deserto. E Faraó falou: não irei libertá-los. Eles não vão fazer isso. E Moisés feriu o cajado com a água. A água se transformou em sangue. Toda a água do Egito virou sangue. E os egípcios falaram: meus magos também sabem fazer isso. Os magos dele fizeram uma coisa que a água também virou sangue. Então, o faraó falou que ia aumentar. Se os escravos quisessem, eles tinham que pegar a palha. Mas Moisés, ele ainda continuou a insistir. 2 dias depois, novamente, Moisés falou: Faraó, liberte o meu povo para adorar eu no deserto. E o faraó: não vou libertar. E Moisés, ele tocou ao chão. Tocando ao chão, Moisés, de repente, o Nilo começou a tremer. Uma multidão, milhares e centenas de rãs subiam atacando a face do Egito. O Egito estava sendo atacado por rãs. As rãs, elas pulavam, estava infestado o Egito. E Faraó chamou Moisés: Moisés, se você tirar essas rãs, nós libertaremos os escravos. Mas Moisés tirou as rãs. Oh Deus tirou as rãs. Ele tirou as rãs e as rãs tiraram. Quando ele tirou a rã foi. Moisés estava pasmado ainda. E não. As rãs. E o faraó falou: Moisés anunciou ao povo que ia. E o povo foi. Moisés foi junto. O povo estava quase retirado da cidade. Mas de repente Faraó chega com multidões e multidões de cavalos e falam: não irão, vocês voltem e amanhã comecem o trabalho da minha estátua. E ele disse: agora vocês mesmos fazem os tijolos. E eles tinham que fazer os tijolos. Eles faziam os tijolos. 2 dias depois, aconteceu uma coisa. Aconteceu isso tudo aqui. Moisés jogou a praga de gafanhotos. E depois, 2 dias depois, Moisés jogou a praga de mosquitos. E por último, grãos de granito. E depois Moisés falou:
eu lançarei uma praga tão grande que esse Egito não resistirá. À meia-noite, o espírito do mal passará sobre a cidade, e esse espírito tirará toda a vida dos primogênitos. A quem passar o sangue de cordeiro sobre suas portas, será o anjo da morte, não pegará sua casa. Então, todos os hebreus, eles passaram sangue de carneiro nas suas portas. O anjo da morte, ele passou, ele viu que estavam ungidas as portas e não pôde entrar. E ele foi andando por todas as casas egípcias e mataram todos os primogênitos egípcios. E quando o espírito da morte chegou ao palácio, ele matou o filho primogênito de Faraó. O Faraó ficou abalado o suficiente e no dia seguinte ele falou: Moisés, vá com seu povo embora daqui e nunca mais retorne. E Moisés aceitou sua mala. Já tinha saído do Egito. Eles já tinham ido embora. Eles estavam quase chegando perto do Mar Vermelho. E quando eles escutam uma cavalaria gigante vem ao redor deles. E o faraó falava: mate todos, só deixe os escravos. E Moisés falava: acalmem-se, Deus não é para beber. E Deus falou com Moisés: Moisés, toque nas águas do rio, e ele se abrirá para a passagem de vós. E quando Moisés tocou o cajado na água, começou o mar se abrir. Abriu um grande espaço e todos os hebreus começaram a atravessar. E Deus, para atrapalhar, Deus colocou um tornado de fogo durante a frente, impedindo que os egípcios passassem. Depois que todos os hebreus passaram, o furacão de fogo se acabou e os egípcios começaram. Todos eles já estavam na metade do rio. E Deus falou: Moisés, levante o cajado e o rio cederá novamente. E o cajado Moisés levantou e o rio, ele se abriu. Com o rio se abrindo, Moisés, ele disse: paz reinará com todo este reino para sempre. Essa aqui foi uma das histórias de Moisés. Se vocês quiserem a parte 2, deixem seu like e se inscrevam no canal. Por favor, eu quero chegar a 1 milhão de inscritos, 1.000 inscritos, e vocês têm que me ajudar. Muito obrigado, eu sou Samuel e eu coopero com o canal Márcia Santos.